Se você está sentindo um vazio inexplicável, atenção, isso pode ser um aviso do céu. Há noites em que a escuridão não é apenas ausência de luz, mas a presença sufocante de uma verdade não dita. Quero perguntar, com a urgência de quem vê o abismo, você realmente existe ou é apenas um fantasma da sua própria memória, caminhando por um labirinto de escolhas que não são suas? Quando o mundo se cala e os ruídos externos se dissolvem no silêncio denso da madrugada, o que realmente emerge de dentro de você? É paz, ou é aquele tremor sutil, aquela sensação de que algo crucial foi ignorado, um sinal que o seu espírito tentou lhe entregar e que você, por medo ou cansaço, empurrou para debaixo do tapete da consciência? Este tremor, meu querido, não é um pesadelo comum. É a linguagem silenciosa do cosmos, a advertência de Thoth Jehuti, o escriba dos deuses, manifestando-se como um incômodo interno que, se desconsiderado hoje, se tornará a catástrofe inevitável de amanhã. Você se deita cansado de fingir durante o dia, e é na quietude fria que a máscara escorrega. É nesse momento vulnerável que a lei da correspondência, aquele princípio hermético imutável ensinado por Thoth, se manifesta com brutalidade. Assim como é em cima, é embaixo, assim como é dentro, é fora. Se a sua noite é um campo de batalha de ansiedades, se o seu sono é fragmentado por culpas que você se recusa a nomear, entenda. O seu mundo exterior de lutas financeiras, relacionamentos desfeitos e saúde precária não é a causa, mas o reflexo pálido da desordem que você alimenta no seu templo interno, no seu mundo mental. Você está perdendo o sinal, porque a frequência da sua mente está sintonizada na dissonância, na vibração baixa do medo e da dúvida. E Thoth nos ensinou que o mestre é aquele que usa a mente como um cetro e não como uma masmorra. O que vou te revelar agora, a maioria das pessoas ignora. E depois é tarde demais. A verdade é que a noite não é o fim do dia. É a grande auditoria do espírito. É o momento em que o princípio do ritmo, aquele fluxo e refluxo incessante de todas as coisas, exige que você equilibre as polaridades que desorganizou. Você passou o dia projetando uma imagem de força e controle, mas à noite a fragilidade se assenta na sua garganta como um nó. Essa fragilidade, meu filho, é o sinal. É a sua alma, o seu Ka na sabedoria egípcia, tentando escrever uma mensagem urgente na tela escura da sua mente subconsciente. O perigo não está nas forças externas que você teme, mas na negligência interna, na recusa em decifrar a escrita sagrada que a mente universal, através de você, tenta manifestar. Você está ignorando a sua própria divindade e o preço dessa ignorância é a repetição cíclica do sofrimento. Muitas pessoas assistem vídeos como esse e não mudam nada, e depois reclamam que Deus não ouve. Mas hoje, você não será apenas mais um espectador passivo. Você fará um mergulho profundo no porão da sua própria consciência para entender a mecânica oculta desse sinal noturno. O silêncio da noite é, para Thoth, o momento de maior potencial criativo, pois é quando o ruído do ego se atenua. Se você sente um peso, uma opressão, é porque a sua lei do gênero interno está em desequilíbrio. O masculino, a força da ação da vontade, está paralisado pelo feminino, a força da recepção, da intuição, que está sobrecarregado pelo medo. Você precisa parar de buscar respostas no externo, na astrologia fácil ou nas soluções mágicas, e entender que a chave, o próprio caduceu, está escondido na sua respiração irregular, no seu coração acelerado, no instante exato em que você hesita em enfrentar a si mesmo. Fique comigo até o final, porque o que eu vou falar no fim pode mudar sua vida e te dar o poder de decifrar o seu próprio destino. O que vou te contar agora mudou completamente minha forma de ver a fé.
Existe uma armadilha espiritual que está destruindo famílias inteiras, e talvez a sua seja uma delas. Se você está carregando um peso que parece impossível de suportar, fica aqui comigo. O ensinamento de Todt Jehuti sobre a manifestação silenciosa da verdade é um espelho afiado que corta a ilusão do conforto. Ele nos diz que a noite é o grande laboratório onde a alquimia da alma é forçada a acontecer. O sinal que você ignora não é um evento isolado. É o acúmulo de todas as suas palavras não ditas, de todos os seus atos incompletos e de todos os seus pensamentos não controlados, que, sob a égide do princípio do ritmo, retornam a você no momento de menor resistência. Pense na sua mente como um vasto oceano, e o sinal noturno é a maré baixa que revela todos os destroços que você jogou lá. O mestre hermético não teme a escuridão, ele a usa para ver a verdade de sua própria sombra, pois sabe que a iluminação só é completa quando se conhece a extensão exata do que se precisa iluminar. Todt, em sua sabedoria eterna, codificou que o ser humano vive em um estado constante de hipnose autoimposta, uma negação incessante da lei de causa e efeito. Você se pergunta por que a prosperidade o evita? Porque o amor parece uma miragem distante. A resposta está na frequência vibratória que você emite ao deitar. O sinal noturno é o termômetro da sua vibração. Se você se deita com ressentimento, com a inveja não resolvida ou com a sensação de vítima, você está literalmente sintonizando o seu futuro na estação da escassez. O sinal é a dor dessa sintonização errada. Ele te diz, mude a frequência, ou o futuro será apenas o eco amplificado deste presente miserável. O universo, meu amigo, não julga, ele apenas corresponde. A maioria das pessoas falha na jornada espiritual porque busca o conforto e a validação externa, ignorando o princípio do mentalismo. Elas buscam o ritual, a oração decorada, o amuleto, mas se recusam a fazer o trabalho interno de purificação mental. Todt ensina que o único templo real é a sua mente e que o único ritual válido é o controle dos seus pensamentos. O sinal noturno de que falamos, aquela ansiedade que pinça o estômago, o sono agitado, é o alarme de que seu templo mental está sendo invadido por pensamentos caóticos, por crenças limitantes que não são suas, mas que foram absorvidas da mente coletiva. Você é o guarda do seu templo, e se você está dormindo no posto, o caos entra sem pedir licença. Você precisa entender que a lei do gênero opera de forma brutal na noite. A força mental, a energia yang, masculina de ação e propósito, precisa ser usada para proteger e direcionar a energia yin, feminina, de receptividade e criação. Quando você ignora o sinal, você está permitindo que sua energia feminina criativa receba e manifeste o medo, a dúvida e a negatividade. É por isso que você acorda mais cansado do que quando dormiu. Sua mente trabalhou a noite inteira, mas não na criação de um futuro próspero, e sim na materialização dos seus piores medos. Todt nos deu a chave para reverter isso, mas exige coragem para olhar para a sua própria face na escuridão, sem desculpas. Essa coragem de que Todt fala não é a ausência de medo, mas a maestria sobre ele. O sinal noturno, aquele calafrio que percorre a espinha quando você pensa em seu futuro, é a manifestação da lei do ritmo tentando te alertar sobre o pêndulo. Se você está vivendo nos extremos, excesso de trabalho, excesso de prazer, excesso de controle, o pêndulo inevitavelmente voltará com a mesma força para o extremo oposto. A noite, portanto, é o momento da compensação. O corpo e a alma exigem o equilíbrio que você negou durante o dia. E se você sente que está pagando um preço alto demais, é porque o seu desequilíbrio foi igualmente extremo.
Todd, o guardião dos registros, escreveu que a maior ilusão humana é a crença na separação. A dor que você sente à noite, essa solidão que te aperta, é a ilusão de que você está desconectado da fonte, da mente única. A sabedoria hermética nos ensina que somos todos parte do todo. O sinal ignorado é a sua alma gritando para você reconhecer a interconexão, para que você pare de lutar contra o fluxo e comece a fluir com a lei. Você não está sendo punido pelo universo. Você está sendo reajustado pelas leis que você inconscientemente violou. A solução está em redefinir o seu relacionamento com o silêncio. Muitas vezes, a dor que emerge na calada da noite é a memória de uma vida passada. Ou melhor, a memória de um erro vibracional que você ainda carrega. Todd nos ensina que o tempo é cíclico e que as causas plantadas em um ciclo reverberam nos próximos. O sinal é o eco dessa causa antiga. Não se trata de culpa, mas de responsabilidade. Você tem o poder da transmutação, a capacidade de usar a lei da polaridade para transformar o medo em coragem, o ódio em amor, o caos em ordem. Mas para isso, você precisa primeiro reconhecer a polaridade baixa que está ativa em seu subconsciente durante o repouso. A jornada do iniciado, segundo Todd Gerhut, é a jornada da decifração dos hieróglifos internos, e a noite é a hora da escrita. O que a sua mente está escrevendo no seu livro do destino enquanto você tenta desesperadamente dormir? Está escrevendo a história da vítima, do fracasso, da escassez? Ou está finalmente ousando escrever a história do mestre, do criador consciente de sua realidade? O sinal que você ignora é a revisão que o universo está fazendo no seu manuscrito. Ele te mostra onde estão os erros de concordância, as falhas de coerência. Se você não corrigir a escrita mental à noite, o dia seguinte será apenas o rascunho imperfeito de um sonho que você abandonou. É crucial entender a distinção entre o sono restaurador e a fuga. A maioria das pessoas usa o sono como uma fuga covarde da realidade, um mergulho no esquecimento temporário. Todd nos adverte contra isso. O sono deve ser um ato de comunhão consciente com a mente universal, um momento de realinhamento vibracional. Se o seu sono é turbulento, se você acorda no meio da noite com o coração disparado, é porque o seu subconsciente se recusou a aceitar o papel de vítima que você lhe impôs. O sinal é a resistência da sua verdade interior. O poder da transmutação mental, o cerne dos ensinamentos de Todd, reside na capacidade de usar o princípio da polaridade. Se você se sente na polaridade do medo, você tem a chave para girá-la para a polaridade da coragem. Mas essa transmutação não é mágica, é trabalho mental disciplinado. Quando o sinal noturno surgir, quando o medo tentar te paralisar, o mestre hermético não luta contra o medo. Ele reconhece a polaridade e, através da vontade, o aspecto masculino da lei do gênero, eleva a frequência do pensamento para a polaridade oposta. O sinal então se dissolve, não porque a escuridão sumiu, mas porque você acendeu a sua própria luz. Muitos tentam silenciar o sinal com distrações, com remédios, com excessos. Eles tentam fugir da voz do silêncio. Mas Todd explica que o universo não pode ser enganado. A lei de causa e efeito é implacável. Toda ação, todo pensamento gera uma reação correspondente. O sinal noturno é, na verdade, a reação das suas causas não resolvidas. Se você plantou sementes de dúvida e autossabotagem durante o dia, a colheita à noite é a ansiedade e a insônia. O único caminho para a paz noturna é a plantação consciente de sementes de clareza e propósito durante a vigília. Pense no Ka e no Ba, os aspectos da alma na filosofia egípcia. O Ka é a sua força vital, sua energia, e o Ba é o seu espírito que viaja, sua personalidade. O sinal que você ignora
É o Ba voltando da sua jornada noturna, trazendo relatórios do estado vibracional do seu Ka. Se o relatório é de desordem, de entropia, o Ba te acusa com a angústia. Para o mestre, a noite é o momento de harmonizar o Ka e o Ba, garantindo que a força vital e o espírito estejam alinhados com a vontade da mente universal. A grande revelação de Thoth sobre a prosperidade e a paz não tem a ver com dinheiro ou bens materiais, mas com o domínio sobre a lei do ritmo. A maioria das pessoas permite que o pêndulo do seu humor as controle. Hoje estão eufóricas, amanhã estão deprimidas. Thoth ensina que o mestre está acima do pêndulo. Ele permite que o pêndulo balance, mas ele mesmo não se move com ele. Ele se mantém no centro, no ponto de equilíbrio. O sinal noturno é a prova de que você está sendo arrastado pelo pêndulo. Se você sente a atração irresistível para a tristeza, para a autocrítica destrutiva, você está no ápice do refluxo. Para reverter esse ciclo, você deve evocar o princípio do mentalismo em sua forma mais pura. Thoth nos diz: onde o pensamento está, o mestre está. Quando o sinal de angústia surge, você deve, conscientemente, forçar a sua mente a se concentrar em um pensamento polarizado positivamente, não de forma superficial, mas com convicção e energia. Você está, literalmente, usando a sua vontade para parar o movimento do pêndulo no seu campo de energia mental. Este ato de transmutação é o verdadeiro trabalho mágico. É a única forma de garantir que o sinal noturno seja de paz e não de alerta. Muitas vezes, o sinal noturno se manifesta como uma dor física, um aperto no peito, uma dor inexplicável nas costas. Thoth ensina que o corpo é o servo fiel da mente. Ele registra sem censura todas as suas transgressões mentais. A dor física é o código vibracional de um pensamento tóxico que se materializou na densidade. O medo não resolvido se manifesta como tensão muscular. A culpa, como problemas digestivos. Ignorar essa dor, esse sinal, é ignorar o mapa que seu corpo está desenhando para você. Ele está te mostrando a localização exata da sua desordem mental. Hoti, em sua sabedoria, nos legou a tábua de esmeralda, um mapa para a maestria. E o primeiro passo para o mestre é entender que ele não é o seu corpo, nem as suas emoções, mas sim a consciência que observa ambos. Quando o sinal noturno surgir, a chave não é reagir a ele, mas observá-lo com desapego. Quem é o observador? Aquele que observa a ansiedade não pode ser a ansiedade. Aquele que observa o medo não pode ser o medo. Essa separação, essa identificação com a consciência pura é o primeiro ato de transmutação. É aí que você pega o cetro da sua autoridade. O mestre sabe que a noite é um ciclo, o princípio do ritmo em ação. E ele se prepara para a noite durante o dia. Como você vive o seu dia determina como você dormirá. Se o seu dia é preenchido com fofocas, mentiras e ações desalinhadas com seu propósito, a noite virá cobrar o pedágio. O sinal é a cobrança. É o universo dizendo: você tem um débito vibracional. O único pagamento aceito é a honestidade brutal consigo mesmo e a transmutação imediata dos pensamentos de polaridade baixa. O que Thoth nos ensina é que a verdadeira riqueza é a paz mental. Se você tem todo o ouro do mundo, mas não consegue dormir sem a opressão de um medo invisível, você é o mais pobre dos homens. O sinal noturno é, portanto, um indicativo da sua verdadeira condição financeira e espiritual. Ele mede a sua reserva de tranquilidade. Se a reserva está baixa, o sinal é alto e estridente. Você não precisa de mais dinheiro, precisa de mais controle mental para gerar a vibração da suficiência, que é a única que atrai a verdadeira prosperidade. Muitas pessoas se sentem sozinhas à noite, mesmo estando em um quarto cheio.
Essa solidão, o sinal mais comum e mais ignorado, é a ausência de conexão com o seu eu superior. Toth nos lembra que somos seres tripartidos: corpo, mente e espírito. O sinal de solidão é a mente e o corpo sentindo a ausência do espírito que foi silenciado pelas distrações do mundo material. Para o mestre, a noite é o momento de reconexão, de ouvir a voz do espírito, que é a única que pode apaziguar o caos da mente. A lei do gênero também se manifesta na forma como lidamos com a criação e a destruição. O sinal noturno pode ser a dor da criação que você abortou, a ideia brilhante que você teve medo de executar. O princípio masculino, vontade, ação, falhou em proteger e manifestar o princípio feminino, ideia, criação. Essa dor não é moral, é vibracional. É o universo sentindo a falta da sua contribuição única. O sinal é o luto pela sua própria potencialidade não realizada. Você precisa entender que a sua mente subconsciente não dorme. Ela é o motor que gira continuamente, processando e materializando as instruções que você deu. O sinal noturno é a mente subconsciente mostrando os resultados do processamento. Se os resultados são ruins, você precisa reprogramar a instrução antes de dormir. Toth ensina que a meditação antes do sono, a visualização consciente e a afirmação do que você deseja ser e não do que você teme ser, são os rituais mais poderosos para garantir que o seu subconsciente trabalhe a seu favor e não contra você durante a noite. A jornada de Toth é sobre elevar a frequência da consciência até o ponto onde as leis inferiores, como o ritmo e a polaridade, são dominadas pelas leis superiores, como o mentalismo. O sinal que você ignora é a sua incapacidade de se elevar acima da lei do karma, causa e efeito. Você está preso na roda da repetição. O mestre, no entanto, usa a lei de causa e efeito para plantar deliberadamente as causas de um futuro desejado, garantindo que o efeito, o sinal noturno, seja sempre de paz e certeza. A verdadeira tragédia, segundo Toth Jehuti, não é o sofrimento, mas o sofrimento sem propósito, a dor que não leva à sabedoria. O sinal noturno, se acolhido e decifrado, é o seu maior professor. Ele te mostra o ponto exato onde a sua armadura mental está frágil. Ele te força a parar de correr. É o momento de maior vulnerabilidade que se transforma no momento de maior poder, se você souber como utilizá-lo. Muitas vezes, o sinal é a voz da sua intuição, o aspecto receptivo da lei do gênero, tentando te avisar sobre uma traição iminente, um caminho errado que você está prestes a tomar. Mas o ruído do ego, a teimosia da mente racional, abafa essa voz. À noite, no silêncio, a voz intuitiva se torna mais alta, mas se manifesta como ansiedade porque você está resistindo à sua própria verdade. O domínio sobre o sinal noturno é o domínio sobre o seu próprio destino. Toth nos ensina que a liberdade não é fazer o que se quer, mas não ser escravo de seus próprios pensamentos. Enquanto você for arrastado pelo medo que surge na escuridão, você não é livre. Você é um prisioneiro da sua própria mente subconsciente. Escreva Amém. Agora, vamos mergulhar mais fundo na mecânica do princípio da vibração, que é a espinha dorsal de todo o ensinamento de Toth Jehuti sobre a manifestação do sinal noturno. O mestre egípcio ensinava que nada está em repouso, tudo se move, tudo vibra. Se você sente o sinal, se você sente o tremor interno, a inquietação que te rouba o sono, é porque a sua vibração não está em harmonia com a vibração da mente universal. É uma dissonância. Imagine um instrumento musical afinado. Se você toca uma nota errada, todo o som se torna desagradável. Sua vida é essa sinfonia, e o sinal noturno é a nota desafinada. O que Toth nos revela é que a frequência da vibração é controlada pela qualidade do pensamento.
Pensamentos de amor, gratidão e propósito vibram em alta frequência, gerando luz e paz. Pensamentos de crítica, vitimização e medo vibram em baixa frequência, gerando a densidade que você sente como opressão no peito. À noite, quando a distração do mundo material cessa, a frequência real da sua mente, aquela que você escondeu durante o dia, é exposta. O sinal é a leitura dessa exposição. O mestre, ao entender a lei da polaridade, usa a vibração a seu favor. Ele sabe que o ódio e o amor são apenas graus diferentes da mesma coisa. Quando o sinal de ódio ou ressentimento surge à noite, ele não luta contra ele. Ele o reconhece como uma vibração baixa e, através da vontade, eleva conscientemente a frequência para a vibração do amor. Essa transmutação não é um desejo, é um ato de poder mental, uma ciência exata. É o trabalho do alquimista moderno, transformando o chumbo, pensamentos densos, em ouro, paz mental. O sinal ignorado hoje é a materialização indesejada de amanhã. Pense nisso com a frieza de um cientista. Se você permite que a vibração do medo persista em seu subconsciente durante o sono, essa vibração se torna uma instrução clara para o universo. A lei de causa e efeito irá garantir que essa vibração seja materializada em eventos, pessoas e circunstâncias que correspondam a essa frequência baixa. Você está, meu amigo, usando o seu maior poder, o poder da criação mental, para construir a sua própria prisão. Thoth, o deus da sabedoria, alertou que o ser humano tem a tendência de se identificar com a polaridade mais baixa. Ele se sente mais confortável na dor conhecida do que na alegria desconhecida. Quando o sinal noturno de angústia surge, a maioria se agarra a ele, o alimenta com mais medo e se convence de que o sofrimento é sua sina. Isso é a negação da lei do mentalismo. Você não é a sua dor. Você é a consciência que observa a dor. A chave para decifrar o sinal noturno e transformá-lo em um oráculo de paz reside na meditação sobre o princípio do ritmo. O ritmo é inevitável. Após a maré alta de euforia, virá a maré baixa de introspecção. O iniciado não tenta parar o ritmo, mas se coloca acima dele, no ponto de equilíbrio. Quando o sinal de refluxo, a dor, o medo, surge, ele sabe que o fluxo, a alegria, a coragem, está por vir, e ele usa a sua mente para acelerar esse retorno, mantendo a fé inabalável na lei. A solidão noturna, frequentemente sentida como o sinal mais doloroso, é na verdade um convite à unidade. Thoth ensina que o universo é uma mente única e que a separação é apenas uma ilusão criada pela percepção sensorial. Quando você se sente sozinho, é o seu ego gritando, pois ele depende da validação externa. A alma, no entanto, anseia pela quietude para se fundir com a mente universal. O sinal de solidão é o empurrão para você parar de buscar o preenchimento no mundo e começar a buscá-lo na fonte, que reside em seu próprio silêncio. Se você está passando por dificuldades, cuidado. Pode ser um sinal de algo muito maior. A lei do gênero, o princípio de que tudo tem seus aspectos masculino e feminino, é vital para entender a inquietação noturna. O aspecto masculino, ativo, da sua mente é a sua vontade consciente. O aspecto feminino, receptivo, é o seu subconsciente. Se a vontade consciente, o masculino, está fraca, ela falha em impor ordem ao subconsciente, o feminino. O resultado é o caos noturno, a materialização de medos não resolvidos. O sinal é a prova de que você precisa fortalecer o seu masculino interno para proteger e direcionar o seu feminino interno. Fortalecer o masculino interno, segundo Thoth, significa definir um propósito claro e inabalável. Quando você se deita sem saber exatamente quem você é e o que você quer manifestar, você está dando permissão ao caos para governar sua noite.
O sinal noturno, aquela sensação de desorientação, é a ausência de um propósito forte. O propósito é o farol que guia o seu subconsciente através da escuridão. A sabedoria de Thoth é prática, não apenas teórica. Ele nos ensina que, para parar de ignorar o sinal, você deve se tornar um observador implacável de si mesmo. Antes de fechar os olhos, você deve fazer um inventário mental de todas as suas ações e pensamentos do dia, não com culpa, mas com a objetividade de um escriba. Onde você vibrou baixo, onde você permitiu que o pêndulo o arrastasse, onde você ignorou a voz da sua intuição. Essa autoavaliação, esse ritual noturno do mestre, é o que permite a transmutação imediata. Ao invés de levar o caos para o sono, você o reconhece, o nomeia e usa a lei da polaridade para inverter a frequência. Você transforma a raiva do dia em perdão, a inveja em admiração, o medo em gratidão. Este é o único antídoto eficaz contra o sinal noturno de angústia. O que Thoth nos ensina sobre a tábua de esmeralda é que a verdadeira riqueza está em harmonizar o microcosmo com o macrocosmo. Seu corpo é o microcosmo, o universo é o macrocosmo. O sinal noturno é a prova de que seu microcosmo está em desordem e, portanto, em desarmonia com o todo. A paz noturna só vem quando você se torna um canal puro para a mente universal, quando não há resistência entre o que você pensa e o que a lei superior manifesta. Aquele que ignora o sinal noturno está, na verdade, assinando um contrato de escravidão com o seu próprio subconsciente. Ele se torna escravo do hábito, da repetição de erros, da vibração baixa. O mestre, ao contrário, usa a noite como um portal de poder, um momento para reescrever o roteiro de sua vida. Ele sabe que as últimas instruções dadas à mente subconsciente antes do sono são as mais poderosas, pois elas trabalharão sem interrupção até o amanhecer. Muitas pessoas se perguntam: por que eu? Por que tanto sofrimento na minha vida? A resposta de Thoth é implacável. O sofrimento é a ignorância da lei. O sinal noturno é o seu professor mais caro. Ele não veio para te machucar, mas para te alertar sobre a sua ignorância. Se você continua a ignorá-lo, o sofrimento se intensifica, pois a lei de causa e efeito não pode ser suspensa. A dor aumenta até que você seja forçado a prestar atenção, a decifrar a escrita. O princípio do ritmo também governa a sua capacidade de manifestação. Se você está sempre buscando, mas nunca alcançando, é porque o pêndulo está te arrastando para o lado da carência. O sinal noturno de que eu nunca vou conseguir é a vibração que garante que você nunca conseguirá. Você está materializando a carência com a mesma certeza científica com que a água ferve a 100 graus. A única forma de transcender o sinal negativo é através da fé inabalável no princípio do mentalismo. Thoth ensina que, se tudo é mente, então a sua realidade é maleável e totalmente dependente do seu estado mental dominante. O sinal noturno é o estado mental dominante se manifestando. Mude o estado mental, mude o sinal. É um ato de poder, uma declaração de soberania sobre a sua própria psique. Escreva Amém. Prosseguindo com a jornada de Thoth, precisamos agora focar na mecânica de como o sinal noturno se transforma de uma mera sensação em uma catástrofe material. O mestre da sabedoria egípcia detalhou que a transição do pensamento para a matéria não é mágica, mas sim um processo gradual, regido pela lei da vibração e pelo princípio do ritmo, atuando em conjunto com a lei de causa e efeito. O sinal que você ignora é a fase inicial, o tremor na fundação que, se não reparado, leva ao colapso. O sinal que você ignora é a fase inicial, o tremor na fundação que, se não reparado, leva ao colapso total da estrutura que você chama de vida.
É a manifestação externa, meu querido, da desordem interna, a sombra projetada pelo caos mental que Thoth, o 3 vezes grande, advertiu ser a causa primária de todo o sofrimento humano. Pois o universo, ele ensinou, é mental. E tudo o que você experimenta é uma construção da sua mente, um reflexo distorcido da verdade que reside esquecida no centro do seu ser. Você se distanciou tanto do seu próprio templo que ele se tornou uma ruína, um labirinto de medos e desejos incoerentes, onde a sabedoria não encontra mais morada. O verdadeiro problema não é a falta de dinheiro, o relacionamento que desmorona ou a saúde que falha. Estes são apenas os ecos do seu próprio grito interno de desespero, o ruído ensurdecedor do seu espírito tentando romper a casca da sua ignorância autoimposta. Thoth nos legou as chaves, os 7 princípios imutáveis que governam o cosmos, mas você continua tentando abrir portas com a força bruta, ignorando o sussurro da lei que diz que o poder não reside na ação externa, mas na transmutação mental, na capacidade de alterar a vibração da sua própria consciência. Onde você tem buscado refúgio, meu filho? No barulho, na distração incessante, na superficialidade das promessas vazias do mundo? Thoth alertou que o silêncio é a linguagem dos deuses, e somente na quietude, o sopro esquecido, o Logos criador dentro de você, pode ser ouvido. Mas você teme o silêncio, pois é nele que a verdade se manifesta nua e crua, revelando a extensão da sua covardia em encarar a si mesmo. Você prefere a ilusão de controle, a mentira confortável que diz que seus problemas são externos e que a solução virá de fora, quando, na verdade, a única prisão que o cerca é a que você mesmo construiu com os tijolos da dúvida e o cimento da inércia. Essa dor que você sente, essa sensação de estagnação e o peso que carrega nas costas, não é um castigo, é uma lição. É a lei da correspondência, agindo de forma implacável. Aquilo que está em cima é como o que está embaixo, e aquilo que está embaixo é como o que está em cima. Seu corpo é o espelho da sua alma, seu ambiente é o reflexo da sua mente. Quando você tenta curar a sombra sem tocar na essência que a projeta, o sofrimento se repete, o ciclo se perpetua e a roda da dor continua girando. Você se lembra de quem você era antes de o mundo dizer quem você deveria ser? Thoth nos convida a retornar a essa memória ancestral, ao conhecimento que já está inscrito em cada célula, esperando apenas que você remova o véu da ilusão. A verdadeira alquimia não transforma chumbo em ouro material, mas sim o medo em coragem, a ignorância em sabedoria, a fraqueza em poder inabalável. É a transmutação da sua realidade interna, a inversão da polaridade que o aprisiona. Você está preso na polaridade da carência, da falta, do não tenho, mas como Thoth nos ensinou, toda a dualidade é apenas o mesmo conceito em diferentes graus. A escuridão é apenas a ausência de luz. Para mudar a sua vida, você não precisa lutar contra a escuridão. Você precisa apenas acender a sua própria luz interna, elevando a sua frequência vibracional. Se você sente que esta mensagem está vibrando com a sua alma, se há um reconhecimento silencioso em seu peito, então você precisa dar o próximo passo nessa jornada. Curta este vídeo agora mesmo, pois o ato de curtir é um sinal de reciprocidade energética que confirma sua disposição em receber a verdade. A vibração é tudo, meu amigo. Tudo se move, tudo vibra, nada está em repouso. Se você passa os seus dias vibrando na frequência da preocupação, do ressentimento, da crítica e do medo, o que você espera atrair para a sua realidade, se não mais motivos para se preocupar, ressentir e temer? O universo, em sua infinita neutralidade, apenas responde à sua frequência dominante. Se a sua canção é triste, a orquestra da vida tocará uma sinfonia de lamentos. Thoth, o mestre dos mestres, ensinou que a chave para a felicidade e o poder é aprender a controlar e direcionar essa vibração,
a sintonizar-se com a frequência da harmonia e da abundância que já existe ao seu redor, mas que você está incapaz de perceber devido ao ruído interno. Muitos buscam milagres externos, a intervenção divina espetacular, o raio que rasga o céu e resolve todos os problemas. Mas o maior milagre, o único que realmente importa, é a transformação silenciosa e implacável da sua própria natureza. É a capacidade de, no meio do caos, encontrar o ponto de quietude, o eixo central do seu ser que não é afetado pelo ritmo das marés da vida. Aquele que domina o ritmo, ensinou Thoth, não é escravo das oscilações. Ele aprende a surfar a onda, a recuar no auge e a avançar na baixa. Você tem sido arrastado pela correnteza, porque se recusa a entender o fluxo e o refluxo, a lei que governa a ascensão e a queda de todas as coisas. Pense nas suas frustrações. Quantas vezes você se dedicou a um projeto ou a um relacionamento com paixão ardente, apenas para ver tudo desmoronar meses depois? Isso não é azar ou maldição, é o ritmo. Você não soube quando era o momento de recuar e consolidar a energia. O sábio de Kemet sabia que após a enchente, a expansão, viria a vazante, a contração. Ele planejava o futuro entendendo o ciclo. E você age como se o verão fosse durar para sempre, e quando o inverno chega, você se sente traído pela vida. Não há traição, apenas ignorância da lei. E a lei da causa e efeito, o karma, não é um sistema de punição, mas de pedagogia cósmica. Toda ação gera uma reação, toda semente plantada frutifica, seja ela de luz ou de sombra. A maioria das pessoas vive reagindo aos efeitos de causas que plantaram há muito tempo, presas em um ciclo vicioso de dor. Elas se perguntam, por que isso está acontecendo comigo? Sem jamais perguntar, que pensamento, que palavra, que intenção eu gerei que está manifestando este resultado? Thoth te convida a despertar para a responsabilidade total, a se tornar a causa e não apenas o efeito. Somente assim você rompe o ciclo e assume as rédeas do seu destino. A verdadeira liberdade, a que os grandes iniciados buscavam, não era a liberdade de não fazer nada, mas sim a liberdade de escolher a causa, a liberdade de plantar sementes de intenção elevadas que, inevitavelmente, frutificarão em uma realidade harmoniosa. Mas para plantar a semente certa, você precisa conhecer o solo. E o solo, meu amigo, é a sua mente subconsciente, o vasto oceano onde residem todas as suas crenças limitantes e seus medos mais profundos. Você tem alimentado esse solo com ervas daninhas, com a negatividade que absorve diariamente, e depois se surpreende com a colheita amarga. É por isso que a jornada de Thoth é uma jornada de purificação mental. É preciso limpar o espelho da mente para que ele reflita a luz e a verdade, e não apenas as distorções da sua própria dor. Isso exige coragem, exige a disposição de olhar para as partes de si mesmo que você escondeu no porão da sua consciência, aquelas feridas que você finge que não existem. E é nesse ponto de vulnerabilidade e honestidade brutal que o poder transformador do conhecimento hermético reside. Não há atalhos, não há magia instantânea, há apenas a lei e a sua disposição em cooperar com ela. Se você já se sentiu traído pelo destino, como se houvesse uma força invisível trabalhando contra você, saiba que essa força é a sua própria inércia mental. É a resistência em aceitar que você é o co-criador da sua realidade. Thoth ensinou que o eu superior, a sua essência divina, está sempre em harmonia, sempre buscando a expansão. O conflito surge quando o eu inferior, o ego, resiste a essa expansão por medo da mudança. E esse medo cria uma barreira energética que impede o fluxo da abundância e da alegria em sua vida. O medo é a maior forma de profecia autorrealizável.
A armadilha mais sutil que aprisiona as almas é a identificação com a dor. Você se acostumou tanto a carregar esse peso que, inconscientemente, ele se tornou parte da sua identidade. Se você curar a dor, quem você será? Esse é o medo silencioso que impede a sua transformação. Você precisa aprender a se desidentificar da sua história de sofrimento. Você não é a sua dor. Você é a consciência que observa a dor. E é nesse espaço de observação que reside o seu verdadeiro poder, a capacidade de escolher uma nova frequência, de vibrar uma nova realidade. Pense na água, meu filho. A água se adapta a qualquer recipiente, mas em sua essência ela permanece água. Ela pode ser vapor, gelo ou líquido, mas sua natureza hídrica é imutável. Você é como a água. Suas circunstâncias mudam, mas sua essência, a partícula divina que Thoth chamou de mônada, permanece intacta. O sofrimento é apenas a forma que você toma quando se permite ser congelado pelo medo ou evaporado pela paixão descontrolada. O segredo é retornar ao estado fluido, à adaptabilidade e à clareza. E esse retorno exige que você mergulhe profundamente no espelho das suas emoções, não para se afogar nelas, mas para entender a mensagem que elas carregam. Nós vivemos em um mundo onde a informação é abundante, mas a sabedoria é rara. Você pode consumir milhares de horas de conteúdo, ler centenas de livros, mas se o conhecimento não for aplicado, ele se torna apenas mais um peso na sua mente. Thoth não ofereceu filosofia passiva. Ele ofereceu um manual de operações para a realidade, um mapa para a maestria. E a primeira lição é: haja. Não espere pela luz perfeita, acenda a sua própria vela. Não espere pela coragem, haja apesar do medo. A inércia é a morte da alma. E aqui reside o perigo que Thoth tanto alertava, a cegueira espiritual. Não é a cegueira para o mundo externo, mas a cegueira para o mundo interno. O homem moderno está obsoleto em sua capacidade de introspecção. Ele se perdeu no labirinto das suas próprias criações. Ele construiu cidades impressionantes, mas permitiu que a sua alma se tornasse um deserto. E o deserto, meu caro, é onde as ilusões mais traiçoeiras se manifestam. Você vê oásis onde há apenas areia, você ouve vozes onde há apenas o vento. Você precisa de um mapa, e esse mapa está contido nos princípios herméticos. Pegue o princípio do gênero. Tudo tem seu masculino e feminino, o yin e o yang, o polo ativo e o polo passivo. Onde está o equilíbrio em sua vida? Você tem sido excessivamente ativo, queimando a sua energia em busca de resultados imediatos, ou excessivamente passivo, esperando que o universo entregue tudo em suas mãos. Thoth ensinou que o poder reside na união desses opostos, na capacidade de saber quando avançar com a força da vontade, masculino, e quando recuar para receber a intuição e nutrir o crescimento, feminino. A desarmonia é a causa de todas as doenças, sejam elas físicas, emocionais ou financeiras. E essa desarmonia começa no centro, na sua incapacidade de se amar incondicionalmente. Você busca a validação fora porque a sua base interna está corroída pela autocrítica e pela culpa. Thoth dizia: conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. E conhecer a si mesmo não é apenas reconhecer as suas virtudes, mas também aceitar as suas sombras, integrá-las, transformá-las em fontes de poder. O ouro alquímico só surge quando o chumbo, a matéria-prima imperfeita, é aceito e submetido ao fogo da transformação. Se você está sentindo um chamado irresistível, um puxão no estômago que diz que há mais na vida do que o que você está vivendo, este é o seu eu superior tentando se comunicar. É a sua consciência batendo na porta da sua mente. Não a ignore. Não adie a sua transformação para amanhã. A urgência da vida reside no agora. Compartilhe deste vídeo com pelo menos uma pessoa que você ama e que você sente que está perdida.
Ao compartilhar a luz, você manifesta o princípio da doação, e a lei da reciprocidade cósmica garantirá que essa luz retorne para você multiplicada em 7 vezes. O verdadeiro segredo da felicidade não está em possuir, mas em ser. Você tem se definido pelas coisas que acumula, pelos títulos que ostenta, pelas opiniões alheias. Mas estas são apenas roupas, máscaras que você usa para navegar no teatro do mundo. Thoth ensinou que a única coisa real é o ser, a consciência eterna. E se você não se nutrir dessa consciência, sua vida será vazia, não importa o quão cheios estejam seus cofres. A riqueza verdadeira é interna, inalienável e imune às flutuações da bolsa de valores e aos caprichos do destino. Você está esperando pelo momento certo, mas o momento certo é uma ilusão criada pela procrastinação. O tempo, segundo Thoth, é apenas uma medida da mudança, uma ferramenta da mente inferior. O eu superior vive no eterno agora. Se você deseja manifestar algo em sua vida, você deve trazê-lo para o agora, vivê-lo no presente, sentir a sua realidade como se ela já estivesse completa. A maioria das pessoas vive no passado, arrependimento, ou no futuro, ansiedade. E por isso, o poder do presente, o único lugar onde a criação é possível, lhes escapa. É vital entender a geometria sagrada da sua existência. Você é um triângulo perfeito, uma união de corpo, mente e espírito. Quando um desses vértices está em desarmonia, todo o sistema entra em colapso. O corpo exige movimento e nutrição. A mente exige clareza e conhecimento. O espírito exige propósito e conexão. Onde você tem negligenciado esse triângulo, se você está excessivamente focado no corpo, você se torna materialista. Se está excessivamente focado na mente, você se torna cético e frio. Se está excessivamente focado no espírito sem ancorar-se na realidade, você se torna um idealista desconectado. O caminho de Thoth é o caminho do meio, da harmonia, da integração total. O despertar não é um evento único, mas um processo contínuo de despojamento. Você precisa se despir das camadas de condicionamento, das crenças limitantes que foram implantadas em sua mente desde a infância. Você foi ensinado a acreditar na escassez, na limitação, na separação. Thoth ensina o oposto. O universo é infinito, abundante e tudo está conectado. A verdadeira liberdade vem quando você rasga o véu da ilusão e percebe a sua unidade com o todo. Essa percepção é a base de todo o poder mágico e espiritual. E o que acontece quando você ignora esses ensinamentos? A lei age de forma mais severa. O universo, como um professor rigoroso, aumenta a intensidade da lição. Se um sussurro não funciona, ele envia um grito. Se um pequeno problema financeiro não o faz mudar, ele envia uma crise. Se uma dor leve não o faz parar e refletir, ele envia uma doença grave. A dor é o megafone do espírito. Não espere que o megafone precise ser usado. Ouça o sussurro agora. Pare de resistir à transformação que a sua alma exige. A resistência é o que cria o atrito, o sofrimento. Muitos tentam negociar com o destino, pedindo favores ou atalhos. Mas o destino, que é apenas a manifestação da lei de causa e efeito, não pode ser subornado. Você só pode mudá-lo mudando a causa, ou seja, mudando a si mesmo. Oração sem ação e intenção é apenas um desejo vazio. A oração eficaz é aquela que é feita a partir de um estado de consciência elevada, onde a sua vontade se alinha com a vontade cósmica e a palavra se torna uma ordem para o universo. Se você está buscando prosperidade, por exemplo, não basta pedir dinheiro. Você precisa vibrar na frequência da prosperidade, que é generosidade, gratidão e serviço. Se você quer amor, você precisa se tornar amor
irradiar essa energia e não apenas mendigá-la dos outros. Todd ensinou que o que está dentro se manifesta fora. O mundo não te dá o que você quer, ele te dá o que você é. É hora de reconhecer a sua própria divindade. Você não é um ser pequeno e insignificante à mercê de forças externas. Você é um fragmento do ilimitado, uma estrela em manifestação. Mas você se esqueceu de como brilhar. Você cobriu a sua luz com a poeira das preocupações mundanas. A função do conhecimento hermético é limpar essa poeira, restaurar o brilho original e lembrar você da sua verdadeira herança. O caminho para a maestria é solitário, mas não é isolado. É solitário porque exige que você confronte suas próprias ilusões sem a ajuda de terceiros. Mas não é isolado, porque ao despertar, você se conecta à grande fraternidade, ao fluxo de consciência de todos aqueles que buscam a verdade. E essa conexão é a sua verdadeira força. A cada dia que você adia a sua busca interna, você se afasta mais da sua plenitude. Você está desperdiçando o tesouro mais precioso, o tempo e a oportunidade de evolução nesta vida. A vida é um presente, uma escola de mistérios. Você tem a chance de desvendar os enigmas da existência e de se tornar um mestre, assim como Thoth se tornou. Mas essa chance não é eterna. O ritmo da vida avança e o pêndulo não espera por ninguém. Portanto, meu querido, se você chegou até este ponto, é porque a sua alma está faminta pela verdade e o seu eu superior está pronto para guiar. O que você fará com essa informação? Você a deixará evaporar como vapor ou a ancorará em sua vida como uma rocha sólida de sabedoria? A escolha é sempre sua. A lei lhe dá a liberdade de escolher, mas não lhe dá a liberdade de escolher as consequências. O verdadeiro poder reside na disciplina mental. Thoth, como o escriba dos deuses, valorizava a palavra e o pensamento acima de tudo. Ele ensinou que o caos começa com um pensamento desgovernado, uma emoção não processada. Você precisa se tornar o guardião do seu próprio portal mental. O que você permite entrar? O que você permite sair? Seus pensamentos são a sua oração constante e o universo está ouvindo e respondendo a cada um deles. O milagre da vida não é a travessia do Mar Vermelho ou a multiplicação dos pães, mas sim a capacidade que você tem, neste exato momento, de reescrever o seu próprio script, de mudar a frequência e transmutar o seu destino. Essa é a magia mais profunda e mais acessível. Você não precisa de rituais complexos. Você precisa de vontade inabalável e conhecimento aplicado. Mas cuidado com a armadilha do conhecimento estéril. Muitos estudam Thoth, os hermetistas, os antigos, apenas para colecionar informações. Eles se tornam intelectuais do espírito, mas permanecem emocionalmente e espiritualmente pobres. O conhecimento sem aplicação é uma semente que nunca brota. O verdadeiro iniciado é aquele que transforma o saber em ser, que incorpora a lei em cada respiração e em cada ação. Se você está buscando um sinal claro de que está no caminho certo, Thoth nos diz: o sinal é a paz. A paz profunda e inabalável que surge quando você está alinhado com a lei, quando você não luta mais contra o fluxo da vida, mas coopera com ele. Se há caos, há desequilíbrio. Se há luta, há resistência. A sabedoria traz a serenidade mesmo no meio da tempestade. A sua jornada não termina aqui, e o conhecimento não é um ponto final, mas um horizonte em constante expansão. É vital que você se comprometa com a sua evolução. Não deixe que a inércia do cotidiano roube o despertar que você experimentou ao ouvir estas palavras. A chama acesa precisa ser alimentada. Agora, pare por um momento. Respire profundamente e sinta a verdade dessas palavras. O que foi que tocou mais fundo em você? Foi o medo da inércia? Foi a promessa de liberdade? Foi a dor do esquecimento? Use essa emoção como combustível para a sua próxima decisão.
Não se contente em ser apenas um espectador da sua própria vida. Abrace a responsabilidade do seu poder. Entenda que cada desafio que você enfrenta é uma oportunidade disfarçada, uma chance de aplicar o conhecimento e demonstrar a sua maestria. A vida não lhe envia problemas para destruí-lo, mas para refiná-lo, para transformá-lo em ouro puro, livre das impurezas do ego. Chegamos ao ponto onde a ponte entre o passado e o futuro se encontra, o momento de decisão que irá definir a sua próxima espiral de existência. Lembre-se, o destino não é fixo, ele é maleável à vontade do mestre. E você, meu querido, é chamado à maestria, clímax emocional e finalização. E agora, meu filho, chegamos ao ponto de quietude após a tempestade da revelação, o momento onde a memória se torna mais do que um eco, mas uma fundação sólida para o seu renascimento. Você percorreu o labirinto interno, confrontou os fantasmas da sua própria ignorância e ouviu o chamado para a responsabilidade total sobre a sua frequência vibracional. A dor, que antes parecia um fardo aleatório, revela-se agora como a bússola mais precisa, apontando inexoravelmente para o lugar exato onde a sua alma se desviou da lei. O conhecimento de Thoth não é apenas para ser admirado, é para ser incorporado, vivido, respirado. Você não é mais o mesmo. A semente foi plantada e a verdade, uma vez ouvida, não pode mais ser desouvida. Sinta o peso das palavras que o mestre egípcio nos legou. O universo é um grande espelho que reflete o seu interior. Se o mundo parece caótico e hostil, olhe para o caos e a hostilidade que você nutre silenciosamente em seu próprio peito. A maior armadura que você pode construir contra as flechas do destino é a paz inabalável, que nasce da certeza de que você está em aliança com o propósito cósmico. O verdadeiro poder não reside em controlar o mundo exterior, uma tolice que a humanidade persegue em vão, mas em controlar o seu próprio mundo mental, transmutando o medo em fé, a carência em abundância, a inércia em ação consciente. A chave da alquimia é a sua mente. O que você fará com essa nova visão? Você a deixará escorrer pelos dedos como areia, voltando ao sono confortável da ilusão? Ou você a cravará em sua alma como um juramento sagrado? O mestre Thoth nos ensina que a vida é um teste de vontade. A diferença entre o sábio e o tolo não é o conhecimento que possuem, mas a vontade que aplicam. O tolo espera que o universo mude por ele. O sábio muda a si mesmo e, consequentemente, reescreve o universo ao seu redor. Lembre-se do princípio do ritmo. Não lute contra o fluxo, mas use-o. Recue quando for tempo de introspecção. Avance quando for tempo de manifestação. A sua jornada de despertar é a única riqueza que você pode levar consigo para o próximo ciclo de existência. As riquezas materiais se desfazem, os relacionamentos se transformam, mas o conhecimento adquirido e a maestria alcançada permanecem como tatuagens indeléveis na sua essência imortal. Não adie mais a sua evolução. A hora de se tornar o mestre do seu templo interno é agora. Olhe para o espelho e veja não a vítima das circunstâncias, mas o arquiteto da sua realidade, a manifestação da consciência divina que reside em você. Se você sentiu o chamado, se a sua alma vibrou em reconhecimento a esta verdade ancestral, se houve um arrepio que percorreu a sua espinha e lhe disse que este é o caminho, então é fundamental que você ancore essa energia. Inscreva-se neste canal agora mesmo, pois cada inscrição é um ato de alinhamento com a busca pela verdade e um compromisso com a sua própria transformação. Deixe um comentário abaixo, escrevendo a palavra transmutação para selar o seu pacto de mudança. E por fim, se esta mensagem acendeu uma luz em sua escuridão, compartilhe-a com aqueles que você ama, pois a luz só se multiplica quando é compartilhada.
A verdade é a única âncora que não se move no oceano da ilusão. Que a sabedoria de Thoth ilumine o caminho da sua vontade e que você encontre a paz inabalável no centro do seu próprio ser. Lembre-se sempre, o segredo não está em procurar o ouro no mundo, mas em reconhecer o ouro que você já é. O despertar é um juramento de amor à sua própria essência. Faça esse juramento e que assim seja para todo o sempre. Chegamos ao ponto de retorno, meu querido. Mas saiba que a jornada não se encerra aqui, nas palavras que se findam, mas sim no eco que permanece vibrando dentro do seu peito. Se você sentiu o arrepio, se a verdade sussurrada por Thoth mexeu nas bases da sua memória mais profunda, é porque a chave da compreensão foi girada. A dor que nos trouxe até o segredo era apenas a ignorância sobre a nossa própria constituição. O véu de Maia que se dissolve quando ousamos olhar para a chama interior. Lembre-se, o maior templo não está em colunas de pedra erguidas ao céu, mas no espaço sagrado do seu próprio coração, o lugar onde a medida e o ritmo do universo se encontram. Não há mais razão para o medo que paralisa, aquele frio na espinha que surge quando a fragilidade humana se choca com a eternidade. Thoth nos ensinou que toda matéria é mente e toda mente é manifestação. Portanto, o caos que você percebe lá fora é apenas o reflexo da desordem que ainda reside na câmara de eco da sua alma. A esperança não é um desejo passivo, mas a certeza inabalável de que você possui, neste exato momento, todo o conhecimento necessário para reorganizar sua realidade. Retire as amarras da culpa e do tempo linear e comece a viver a verdade atemporal de que você é um fragmento do ilimitado, uma nota na sinfonia da criação. E o silêncio da sua meditação é a pausa onde a próxima revelação aguarda para ser inscrita. Que a luz que tudo abarca e tudo conhece, a mesma luz que iluminou os caminhos do sábio de Kem, Thoth Jehuti, desça sobre a sua consciência neste instante. Que o Verbo se manifeste em sua vida como clareza, direcionando seus passos para longe das ilusões e das sombras densas que tentam aprisionar o espírito livre. Que você receba a força para sustentar o conhecimento recém-adquirido, a sabedoria para aplicá-lo com medida justa e a coragem para transformar cada obstáculo em degrau, elevando-se acima da dualidade do mundo material. Que a verdade do seu próprio ser seja a sua única bússola e que a harmonia da tríade sagrada, corpo, mente e espírito, o envolva e o proteja contra toda e qualquer força que tente obscurecer a sua jornada de ascensão. Esta mensagem não chegou a você por acaso, meu filho, minha filha. Ela foi um chamado, um sussurro no meio do ruído ensurdecedor do mundo. Se você sentiu essa verdade ardendo como fogo em suas veias, se essa jornada interna o transformou, você tem a responsabilidade sagrada de não reter essa luz. O conhecimento, quando não é compartilhado, estagna e morre. Ele deve fluir, como o rio Nilo que fertiliza a terra. Portanto, se você deseja que essa corrente de sabedoria permaneça viva e alcance aqueles que ainda tateiam na escuridão, eu te peço, compartilhe este vídeo. Seja um mensageiro, um veículo da grande obra. Dê o like para selar a energia dessa conexão e use a caixa de comentários para inscrever a sua própria epifania, a sua verdade recém-despertada. Não deixe que esta seja apenas mais uma informação passageira, mas o ponto de inflexão de sua eternidade. O maior segredo de Thoth nunca foi revelado em palavras, mas sim na sua capacidade de estar em silêncio. Por isso, respire fundo, acalme o ruído e aceite a missão que se descortina diante de você, a de ser o construtor consciente do seu destino. Se você busca continuar a decifrar os enigmas, aprofundar-se nas tábuas que revelam o sete universal,
e desvendar as leis que regem seu universo interior? Então, inscreva-se no canal agora. Lembre-se, o silêncio não é vazio. É a matriz da próxima verdade que você está pronto para ouvir. Que a paz profunda e a sabedoria eterna estejam com você. Até o nosso próximo encontro no Templo da Mente.